Olá! No vídeo de hoje vou falar com vocês sobre as mudanças de humor como sintomas da ansiedade. Vou falar quais são as características, quais são as causas e como você pode fazer um tratamento para ter mais equilíbrio para essa instabilidade do humor que é tão comum nos sintomas da ansiedade. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e esse espaço aqui do canal é para você desenvolver sua saúde, seu bem-estar, reduzir a ansiedade, equilibrar aí a sua saúde mental, menos depressão e crescer emocionalmente. Bem-vindo ao canal. Essa instabilidade, essa mudança de humor, ela está presente nos quadros de ansiedade, em outros casos também, em outras doenças também, não é? E a gente tem falado aqui no canal como que isso tem ocorrido em vários tipos de ansiedade. No pânico, na ansiedade generalizada, na ansiedade social, na fobia social, enfim, em tantos outros transtornos da ansiedade. Então essa mudança de humor é bem comum, eu acredito que você deva perceber isso também. Eu vou ler um trecho aqui do livro A Louca Sou Eu, depois A Louca Sou Eu, da Tati Bernardi, que é um filme sobre ansiedade que vai ser lançado aqui agora, esses dias aqui, pela Globoplay. Ela fala o seguinte: sempre que eu tenho uma crise de pânico, a fantasia mais maluca é de que eu vou me desintegrar até deixar de existir. Então esse sentimento de desintegração está presente não só na crise do pânico, mas também em outras crises também, não é verdade? É como se no chão abrisse uma espécie de ralo e eu começasse a rodopiar antes de sumir no buraco. Eu acredito que essa frase é bem interessante, né? Essa sensação de ser sugado ali, rodopiando e mudando de humor bastante e sendo sugado pelo buraco. Depois ela fala, é como se eu fosse um saco de bolinhas de gude que alguém roubou e na fuga deixou cair. Na queda, o saco se abriu e todas as bolinhas saíram em disparada pelo mundo, caindo uma para um canto, até que elas se tocarem de que não tinham vida suficiente para ir até o fim, tão separadamente das outras bolinhas, para descansar em gritante mobilidade, em bueiros, no meio do esgoto, no meio do que mandamos para debaixo do tapete. Eu acho que são frases fortes, mas que ilustram um pouco essa mudança de humor, não é? Essa ideia do saquinho de bolinha de gude. Quando a gente é criança, a gente brinca de bolinha de gude, né? E quando o saco se arrebenta, nossa, as bolinhas vão, parece que se espalham para todos os lados. E eu acho que essa frase dela traz muito essa sensação desse transtorno da ansiedade ligado no pânico, na fobia social, em tantos outros transtornos, mas principalmente no sentido da ansiedade crônica, quando nós aí ficamos perdidos e essa mudança, essa instabilidade do humor acontece tão frequentemente. E muitas vezes nessas mudanças de humor você se sente às vezes muito positivo, com otimismo muito bacana, não é? Você se sente aí com energia revigorada, mas de repente muda e você fica pessimista, fica vendo aí as coisas meio deprimido ou deprimida, fica meio triste, meio down, né? Aqui eu não estou falando do transtorno de bipolaridade, transtorno bipolar, mas sim esses casos que acontecem quando você tem uma ansiedade crônica, que às vezes você está bem, feliz, tranquilo, otimista, e às vezes você fica triste, deprimido, ou seja, essa instabilidade do humor. Que acontece em vários transtornos, inclusive do bipolar, e outros transtornos também, de saúde mental, mas aqui estou falando da ansiedade crônica que se instala em nós durante muito tempo. Você pode sentir que as suas emoções são boas no momento, e depois no momento seguinte já são erradas, aí você fica confuso, não sabe exatamente definir o que você está sentindo, que já é difícil, né, gente? A inteligência emocional já nos coloca esse desafio, ou seja, entrar em contato com as suas emoções, saber o que você está sentindo, já é um desafio. Quando você está com um quadro de ansiedade, isso fica mais desequilibrado mesmo, né? Às vezes você está sabendo o que você está sentindo numa determinada situação, outras vezes não. E aí é como, nesse caso das bolinhas de gude que a Tati Bernardi falou, é como se as suas emoções estivessem para todo lado, né? Você sente aí raiva, tristeza, angústia, alegria, medo, pavor, e aí elas ficam muito misturadas. E você tem a sensação de que as suas emoções são erradas, são erráticas, porque você não tem segurança no que você está sentindo, né? Fica uma instabilidade que é muito ruim. Você realmente fica com aquele desconforto no corpo, na alma, no espírito, sem saber mais ou menos
ou com certeza o que você está sentindo na verdade. E ainda você sente que as suas emoções são imprevisíveis, você fica com medo, porque de repente você só pode soltar um grito de raiva, outro momento você pode estar rindo de alegria, ou seja, você não tem controle, fica uma coisa assustadora, porque a expressão das emoções está descontrolada, fora do habitual, diferente do habitual e fora da razão. E aí parece que você não tem razão nas suas emoções, não dá para você justificar. Claro que as emoções já são difíceis de entender, mas quando você está num quadro de ansiedade e elas ficam muito instáveis e desequilibradas, você fica com mais dificuldade de ter uma racionalidade sobre elas. E aí essas mudanças de humor, mudanças emocionais, elas podem vir frequentemente, dia sim, dia não, uma semana, outra, ou de repente você está muito bem um mês, no outro mês você já não está. Se você tem uma ansiedade crônica instalada há muitos dias, semanas, meses, até anos, não é? Essas mudanças ocorrem inesperadamente e aí fica mais difícil de você ter uma vida social mais tranquila. E claro que essa instabilidade do humor, das emoções, elas são acompanhadas de outros sintomas da ansiedade, sintomas físicos, mentais, emocionais, como a gente tem falado aqui no canal, né? Vários sintomas de dor de cabeça, palpitação, coração disparado, a boca seca, as pernas tremendo, dores musculares, enfim, esses tantos outros sintomas físicos e emocionais que eu retrato aqui em outros vídeos no canal. Você pode ver aqui depois na nossa playlist. Então, esses vários sintomas que nós falamos aqui no canal, e você pode ver na nossa playlist aqui na tela final do vídeo, outros vídeos aqui sobre sintomas físicos, emocionais e mentais da ansiedade. E os sintomas de instabilidade do humor podem surgir de repente, né, você está tranquilo e de repente começa a ter essa instabilidade de humor, ou pode ter uma frequência diária, semanal, mensal, dependendo do grau da sua ansiedade. E se você tem uma ansiedade instalada há muito tempo, vai permanecer também durante muito tempo essa instabilidade de humor. E essa instabilidade de humor, ela pode aparecer depois de um evento estressor, algum evento que você teve e que causou essa ansiedade, esse estresse, ou também você pode estar descansando e ela surgir essa instabilidade de humor, você se sentir mal com você mesmo, com as suas emoções, você se sentir desequilibrado, descontrolado, porque realmente você está com o organismo em desequilíbrio. E essas mudanças de humor, essa instabilidade, elas podem ser leves, né? Você sentir um leve mal-estar, um leve incômodo emocional, pode ser mais moderado, ou seja, você ficar um pouco mais alterado, ou grave. Realmente essa mudança, essa instabilidade de humor ser mais grave, no sentido de uma alteração mais rápida e de humor, de alegria, tristeza, e aí você fica mais instável durante muito tempo. E é importante ressaltar aqui, gente, que não é o caso de transtorno de bipolaridade, não é? Que é um outro transtorno, que eu vou falar de um vídeo aqui sobre esse transtorno para vocês. Mas é realmente um sintoma da ansiedade, ou seja, você tem aí esse desconforto, esse desconforto, esse desequilíbrio emocional em função da ansiedade, essa instabilidade emocional em função da ansiedade. Quais são as causas dessa instabilidade do humor, dessa mudança de humor, mudanças das emoções nos quadros de ansiedade? Bom, a primeira causa são os hormônios que estão atuando no nosso corpo. Lembra que eu falei aqui já dessas mudanças do organismo? Você tem um conjunto de hormônios sendo colocado na corrente sanguínea e esses hormônios jorram na corrente sanguínea e espalham pelo corpo todo. E esses hormônios do estresse, da ansiedade, eles afetam outros hormônios também. Então gera um sério desequilíbrio no seu organismo. Lembra, você está aí no processo como se você estivesse combatendo o inimigo. Então você vai ter a sensação de fugir do medo ou de lutar contra esse inimigo. Não é mesmo que esse inimigo esteja somente na sua cabeça, mas o corpo entende como se fosse real, como realmente você estivesse lutando contra alguma coisa que está te agredindo. Quando acontece isso, a hiperestimulação do organismo está acontecendo, seu metabolismo está acelerado, as mudanças fisiológicas e anatômicas estão acontecendo, e aí sim os hormônios atuam e desequilibram todo o seu processo químico no organismo, no cérebro, gerando essas instabilidades, essa mudança de humor. Quando você tem uma ansiedade que ela está levemente instalada, você tem esses períodos de instabilidade durante 20, 30, 40 minutos. E aí depois ele passa. Mas se você tem uma ansiedade crônica há muito tempo instalada, então essas alterações de humor, alterações emocionais, elas vão ser mais frequentes e você pode do nada chorar ou do nada você começar a rir e aí fica bem desequilibrado.
Uma outra causa é que nesse processo de hiperestimulação fisiológica, dessas mudanças todas hormonais, você fica exausto. Essa exaustão corporal, esse cansaço, essa fadiga, esse estresse que você está sentindo mental e corporal, ele vai causar esse desequilíbrio emocional e aí traz esse descompasso mesmo das emoções, em função desse cansaço que você está, porque o seu corpo exauriu toda a energia. Outra causa é que o seu comportamento, muitas vezes, na ansiedade, ele está em desequilíbrio. Então, por exemplo, você tem vontade de sair correndo, brigar com alguém. Quando você faz isso, isso também acaba voltando contra você e desequilibrando o seu organismo, mudando aí o seu metabolismo, os seus hormônios ficam mais desequilibrados, aumenta a ansiedade e você traz mais essas instabilidades de humor, essas emoções tão diferentes que você sente. Por isso é importante manter a calma, buscar sempre se acalmar, como eu sempre falo aqui no canal, buscar não se alterar, não fazer alguma ação que possa voltar contra você. Outra causa são os medicamentos. Você pode estar tomando algum tipo de medicamento, ou antidepressivo, ou ansiolítico, que aí você causa esse transtorno no seu corpo. Você talvez não esteja acostumado, ou o seu organismo ele não se adapta muito a esse medicamento, ou medicamento para pressão, ou outro tipo de medicamento que você tomou e traz essas alterações corporais, hormonais e emocionais para você. Uma outra causa são as dietas, isso a gente já sabe, muito comum, os alimentos que a gente ingere. Muitos alimentos químicos, por exemplo, processados, eles trazem alterações corporais, químicas do corpo, mudando seus hormônios, mudando o seu humor, a sua atitude, as suas emoções. Então, cuidar da alimentação. Eu tenho um vídeo aqui sobre alimentos saudáveis que podem impactar na sua ansiedade. Vale a pena cuidar dessa alimentação para que você fique mais equilibrado também. E como você pode tratar esse processo de mudança de humor, essas instabilidades emocionais? Primeiro é reconhecer, você tem um bom diagnóstico com um psicólogo, um psiquiatra, de que não se trata de um transtorno mental ou outro, né? Não é um transtorno de bipolaridade ou outro transtorno de personalidade, mas sim uma causa da ansiedade, e buscar esse tratamento com esse profissional para você se sentir mais seguro e poder lidar com a ansiedade, e com certeza esses tratamentos dão ótimos resultados. Se você estiver com algum problema com medicamento, você também consultar o seu médico e mudar essa medicação para que você possa ter mais estabilidade. E além de todas as dicas que eu dou aqui no canal, você pode ver o vídeo aqui, 7 chaves para você se livrar da ansiedade. Eu tenho aí uma chave para você também se curar da ansiedade em 5 minutos, as meditações guiadas aqui do canal e tantos outros exercícios que eu tenho trazido aqui para vocês. Com certeza vai ajudá-los a trazer mais tranquilidade e mais equilíbrio emocional. Se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações e com certeza a gente vai estar junto aqui ampliando essa comunidade. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Lembra, eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Me segue aí e clica no sininho para receber as notificações.